Oi, bem-vindo de volta ao nosso estudo sobre polaridade. Já vimos a polaridade das ligações. Vimos que a ligação química entre dois átomos pode ser apolar ou polar. Ligação apolar acontece entre átomos iguais. Ligação polar acontece entre átomos diferentes. A polaridade da ligação ela é representada pelo vetor momento dipolar. É o vetorzinho μ, que mostra a diferença de eletronegatividade de uma ligação química. Então, a gente já sabe que tem uma ordem de eletronegatividade, que é a tendência que os átomos têm de atrair para si o par de elétrons que está sendo compartilhado na ligação. Essa ordem de eletronegatividade vai mostrar para a gente qual átomo é mais eletronegativo. E quando a gente representar, então, o vetor momento dipolar, ele vai ser sempre uma setinha que acompanha a ligação covalente e vai do átomo menos para o átomo mais eletronegativo. Então, é sempre uma setinha apontando para o átomo mais eletronegativo. Aquele que na nossa sequência, que está mostrada na parte superior, o mais eletronegativo é o flúor e a eletronegatividade vai diminuindo conforme caminhamos para o lado direito. Bom, agora, para a polaridade das moléculas, precisamos pensar na polaridade das ligações, que nós já conhecemos, e além da polaridade das ligações, a gente precisa pensar na geometria molecular. Por quê? Porque a gente vai representar o vetor momento dipolar para cada ligação e, como dissemos no vídeo anterior, essa representação tem que ser corretamente feita no espaço. Então, é necessário que você represente corretamente a geometria da molécula. Por quê? Porque agora a gente vai somar os vetores momento dipolar na molécula. Então, a gente vai ter um mi resultante. Então, a gente vai, todas as setinhas, a gente vai fazer uma soma de vetores. E nós teremos, então, duas possibilidades. Essa resultante pode dar zero ou ela pode ser diferente de zero. Quando ela é zero, eu tenho uma molécula apolar, porque os vetores se cancelam e a molécula como um todo não tem polos. Mas se a resultante for diferente de zero, a molécula tem polos, ou seja, vai ter uma parte mais positiva e uma parte mais negativa na molécula. Portanto, será uma molécula polar. Nós vamos entender melhor ao fazer os exemplos. Nosso primeiro exemplo, então, é a molécula de CO2. Já estão aí representados os vetores C das ligações, C≪O, sendo que ele está apontado para o O, que é o mais eletronegativo, se olharmos aqui na nossa sequência entre C e O. Então, cada vetor está apontado, eles têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque é a mesma ligação, C≪O, C≪O. Então, tem o mesmo tamanho, só que cada hora ele está apontado para um lado. Quando a gente somar esses vetores, o que acontece? Um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. Eles têm o mesmo tamanho, só que eles só vão para lados opostos. Então, eles vão se cancelar. Portanto, a resultante será zero. E essa molécula, então, é uma molécula apolar.
No caso da água, estamos já representando aqui os vetores, momento dipolar para cada uma das ligações, apontando para o O, que é mais eletronegativo que o H. Eu vou somar esses vetores, olha só. Coloco um vetor e o outro vetor, né? Fazendo uma soma vetorial. E agora, conseguem perceber? A minha resultante, ela vai sair daqui de baixo e vai lá na pontinha da seta. Então, eu tenho uma resultante que é diferente de zero. Eles não estão se anulando. Se ela é diferente de zero, a molécula é polar. Portanto, muita atenção. Água é uma molécula polar. Não se esqueçam disso, nunca mais. Para o BF3, temos aqui a geometria trigonal plana, os vetores apontando para os átomos de flúor, e aí, se a gente coloca esses vetores para fazer a soma com os ângulos corretos, o que a gente percebe é que temos 1, 2, 3 vetores que se cancelam. Portanto, a resultante é zero e essa molécula é uma molécula apolar. No caso do NH3, a geometria já é diferente, se lembram? Por que ela é diferente? Apesar de termos 3 átomos ao redor, temos ainda aqui o quê? Um par de elétrons livres, solitário, que também ocupa um espaço. Então, por isso que a de geometria é diferente do caso anterior, do BF3. E isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Quando a gente representa os vetores, agora, olha só, todos os vetores estão apontando para cima. Nitrogênio mais eletronegativo que hidrogênio. Todos os vetores estão apontando para cima. Portanto, aqui não tem como eles se cancelarem. E temos, então, uma resultante que é diferente de zero. Diferente de zero, molécula polar. Finalmente, para o nosso exemplo do CH4, de geometria tetraédrica, então o que a gente observa na geometria tetraédrica é o seguinte. Aqui fica difícil visualizar, porque como não é uma geometria plana, né? Como é uma geometria tridimensional, olhem aqui, fica difícil a gente visualizar os vetores e somar os vetores em 3 dimensões. Mas quando a gente tem aqui uma geometria tetraédrica, em que ao redor do átomo central todos os átomos são iguais, é aqui hidrogênio, 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 todo mundo igual, então o vetor é do mesmo tamanho. Por quê? O tamanho do vetor, né, vai acompanhar ali a diferença de eletronegatividade. Se aqui só tem os mesmos átomos, H, 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 todos esses setinhas são do mesmo tamanho, tá? Então, todos os ligantes aqui são iguais ao redor do átomo central. E aí, se todo mundo é igual, se as setinhas aqui são do mesmo tamanho, se a gente colocasse isso, né, no modelo tridimensional e fosse somar esses vetores, a gente conseguiria perceber que eles se anulam. Portanto, resultante é zero. Resultante zero, molécula é apolar. Mas, especificamente, como já dissemos em outro momento, carbono e hidrogênio têm eletronegatividades muito próximas. Portanto, moléculas que só têm átomos de carbono e hidrogênio, ou que têm uma quantidade muito grande de carbono e hidrogênio, são moléculas apolares. Bom, resumindo então, as moléculas podem ser apolares ou polares. Moléculas apolares. Quando teremos moléculas apolares?
Primeiro, quando houver apenas ligações apolares. E aí, quando a gente tem o mesmo átomo, por exemplo, H2, O2, N2, O3, tudo isso ligações apolares. Tem uma outra possibilidade? Tem, a gente já falou. Aquelas que têm eletronegatividade praticamente iguais. Então, as moléculas que tiverem só carbono e hidrogênio também vão ser apolares. Praticamente não tem diferença de eletronegatividade. Outra possibilidade, quando os ligantes forem iguais, ou seja, ao redor do átomo central, os ligantes são iguais e não tem pares de elétrons livres. É o caso do CO2. Então, aqui o CO2, ó, oxigênio e oxigênio iguais, sem pares de elétrons livres. Então, nesse caso também a molécula é apolar, tá? É o CO2, é o BF3, né? São aquelas moléculas tetraédricas em que em volta do carbono todo mundo é igual, tudo isso é apolar. E as moléculas polares? Moléculas polares são aquelas que no átomo central tem par de elétrons livres. Então, apesar de ser H e H, aqui tem par de elétrons livres. Toda vez que tiver par de elétrons livres no átomo central, a molécula é polar. Então, H2O, NH3, qualquer uma que sobrar par aqui, a molécula é polar. Outra possibilidade é se os ligantes forem diferentes. Então, por exemplo, aqui no HCN, a gente não tem par de elétrons livres em cima do átomo central, que é o carbono, mas ligado nesse carbono eu tenho um H e eu tenho um N. Então, os ligantes ao redor do átomo central não são iguais. E aí, se eles não são iguais, o tamanho da setinha, o tamanho do vetor é diferente. Portanto, aqui eles não vão se anular, não vão se cancelar e a molécula será polar. Essa questão da polaridade explica uma coisa que a gente observa o tempo todo no nosso dia a dia, né? A gente já sabe que água e óleo não se misturam. Se você não sabe, vai lá na sua cozinha, pega um pouco de água, pega um pouco de óleo e observa lá na sua cozinha. Não se misturam. Agora, você já sabe a explicação para isso. Para que as substâncias sejam solúveis umas nas outras, é necessário que elas tenham mesma polaridade, ou seja, apolar mistura com apolar e polar com polar. Aqui, as gorduras, elas são apolares. Por quê? Porque elas têm longas cadeias, elas têm um pedaço muito grande da molécula, como esse aqui, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então, essa molécula é apolar. E a água, a gente já viu que é polar. Portanto, elas não se misturam. Mas, você já deve ter percebido que lá na sua cozinha, para lavar uma panela com óleo, você usa o sabão ou detergente. E por que é que ele limpa? Ele limpa porque ele tem uma parte que é apolar para interagir com a gordura e um pedacinho que é polar para interagir com a água. Aqui a gente não está fazendo a representação da estrutura química, tá? É só uma representação geral, mostrando que ele tem uma cauda, que é apolar, e o que a gente diz que é uma cabeça polar, mas a gente não está mostrando que átomos tem ali. Bom, e aí quando for limpar, o que que acontece, né? Forma o que a gente chama de micela, porque a gordura, né, junta várias moléculas lá do sabão, do detergente, né? Olha lá, ó, várias, uma do ladinho da outra. Lá no meio dessas moléculas, interagindo aqui com a parte apolar, fica a gordura. E do lado de fora fica a parte polar, que é aquela que vai interagir com a
água. Então, essa estrutura recebe o nome de micela. Muito bem, agora um simples ato de lavar uma louça engordurada, você já sabe a maravilhosa química que está por detrás disso.